Estão com o boletim já? Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amados, prestem atenção. Deus tem falado aos nossos corações de uma maneira tremenda, desde o princípio desse ano, trazendo ao nosso conhecimento, trazendo para nós algo que já estava revelado na sua palavra, só que esse ano Deus tem trazido com uma ênfase um pouco maior. Deus tem falado que, na verdade, igreja são relacionamentos restaurados. Igreja, na verdade, Jesus, quando ele veio para resolver um problema, querido, de relacionamento. Amém? Amém. Jesus, quando ele foi enviado pelo Pai, ele foi enviado para resolver um problema de relacionamento. A palavra diz que nós, como seres humanos, éramos inimigos de Deus e imprestáveis ao seu propósito. Então preste atenção. O homem estava desconectado de Deus. O que acontece, querido, é que Jesus tinha que vir para poder, através de Jesus, nós temos agora o privilégio, a oportunidade de nos reconectarmos ao Pai. Amém, queridos? Amém. Pronto. Só que esse relacionamento, Jesus, quando foi enviado para trazer a restituição, a restauração no relacionamento, esse relacionamento ele tem 3 dimensões. Jesus não veio para resolver só o meu relacionamento com Deus, mas também para resolver o meu relacionamento comigo mesmo. Amém? Amém. E para resolver o meu relacionamento comigo e o meu próximo. Amém, querido? Amém. Então diga assim: Jesus veio para resolver um problema de relacionamento em 3 dimensões. Agora diga assim: espiritual, interpessoal e intrapessoal. Amém? A gente vê que o modelo da cruz, a cruz ela tem um feitio, ela tem uma madeira na vertical e uma na horizontal. Então que a vertical na verdade está querendo dizer que Jesus veio nos reconectar. A cruz do Calvário veio trazer uma restituição no relacionamento do homem com Deus, na horizontal do homem com o seu próximo. Mas no meio dessa cruz existe uma junção. E aí, querido, esse relacionamento é um relacionamento intrapessoal, que é a relação do indivíduo com ele mesmo. Tem pessoas que não conseguem se aceitar como elas são. Elas não conseguem crer que elas são capazes de alguma coisa. Elas não conseguem ter paz com elas mesmas. Ela só acha que ela só vai ser feliz no dia que ela tiver o carro tal, a casa tal, o terreno tal. E pasme, quando ela tem, depois de um tempo, essa paz vai embora, porque ela é passageira. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Então preste atenção, amado. Eu me lembro que há 2 semanas atrás, nós falamos sobre um inimigo, que nós aprendemos que era um inimigo que entrava muitas vezes na nossa vida, nos nossos relacionamentos, silenciosamente. O nome desse inimigo era desconfiança. Vocês lembram disso? Amém. Amém, querido? Deus falou tremendamente aos nossos corações. Hoje, amado, eu quero falar sobre mais um inimigo. Um inimigo, querido, fortíssimo. Um inimigo forte, querido, dos relacionamentos. Entra para arrebentar. O nome desse inimigo se chama inveja. O versículo base para esse versículo, para esse tema, querido, para esse subtema, está em Salmos 73. O versículo 2 e 3, a parte A, diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja. Eu queria escutar a igreja declarando esses 2 versículos. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, como faltou para que escorregassem meus passos, pois eu tinha inveja. Olha só. Amados, o salmista começa dizendo aqui que pouco faltou, querido, para que ele escorregasse, para que ele se esborrachasse todo. Por quê? Por causa de um inimigo que entrou e se instalou
no relacionamento dele, se instalou na alma dele, no coração, na vida desse amado. E a gente vai ver que isso começou a trazer um problema nos relacionamentos dele com Deus, com o seu próximo. Amém, amados? Nós vamos ver onde é que a inveja chega a alcançar. Amém, amados? Amém. Esse versículo, esses dois versículos, na verdade, ele tem um contexto. Amém, queridos? Amém. E o contexto, se você olhar, o salmista aqui está falando que ele teve inveja, querido, de alguém que era ímpio. Olha que coisa, querido. A pessoa está em Cristo, a pessoa está caminhando com Jesus, e ela começa a ter inveja de alguém que não tem Jesus. Amado, eu tenho um negócio para falar para vocês que é o seguinte, prestem bem atenção. Isso tem acontecido de uma maneira avassaladora dentro das igrejas. A quantidade de pessoas que tem inveja dos ímpios é enorme. E eu vou falar um negócio para vocês, isso é vergonhoso. Porque o que você tem em Cristo Jesus, eles não conseguem ter. Aleluia, glória a Deus. Você tem uma vida mais do que vencedora em Cristo Jesus. O problema do ser humano, sabe qual é, querido? É que o ser humano só olha para essa vida. Ele não olha para qual vai ser o fim desses que não seguem. E paz, meu querido. Se duvidar, esses não seguem, ainda bota a culpa em você. E de certa forma, mano, às vezes é culpa nossa. Sabe por quê? Porque às vezes você olha para quem está dentro da igreja e para quem não está, parece que é a mesma coisa, você não vê diferença. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então preste atenção, amado, porque o salmista, ele começa falando de algo para que você entenda o contexto. Acompanhe comigo o Salmo 73, do versículo 2 em diante, diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Amado, é uma pessoa aqui que aparentemente parece que não conhece a palavra. Porque a própria palavra diz que Deus rejeita os soberbos. Mas ele olhava, querido, e a impressão que ele tinha era na verdade um erro que acontece hoje, um erro das pessoas que acharem que prosperidade é alguém ser rico. Não é, querido. Deus nunca prometeu riqueza para ninguém. Deus promete uma vida suprida em todas as áreas. A pessoa só olha para o financeiro. Aí você vai ver a vida da pessoa, um casamento arrebentado. Emocionalmente aquela pessoa não existe. Até o fim que se mata, se suicida aqui. Já vi pessoas que aparentemente não tinham problema nenhum, humanamente falando. Tinham dinheiro, tinham uma família, tinha tudo. Um dia essa pessoa liga, querido, pro seu cônjuge e fala assim: eu estou na rua tal, e eu estou botando uma arma na boca e estou dando um tiro. A esposa sai de casa igual uma desesperada. Quando chega na esquina da rua onde o rapaz falou, ela vê o clarão, querido, do tiro do marido dando um tiro dentro da boca. Foram analisar o caso. Aparentemente esse homem não tinha problema para se matar, querido. Sabe por quê, meu amado? Existe um coração, existe um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Você vai buscar no casamento, você vai buscar em relacionamentos, você vai buscar em financeiro, você vai buscar em coisas materiais e você não vai achar. Você não vai encontrar. Porque isso aí você só vai encontrar em Deus. Amém. Você só vai conseguir ser uma pessoa, querido, completa o dia que você tiver um encontro com Jesus. Para você ser completo, corpo, alma e espírito, querido. Você tem que estar em paz. Você tem que saber quem você é, estar consciente de quem você é em Cristo Jesus. Isso não pode se abalar. Você não via, querido, Paulo choramingando. Paulo dizia que muitas vezes ele tinha passado por fome, por sede, prisões, açoites.
E você não via esse homem reclamar, querido. Preste bem atenção, igreja. Deus está querendo, amado, levantar na face da terra homens e mulheres, amado, que saibam olhar com os olhos de Deus. Que tirem os olhos dessa coisa que vai passar, meu amado. Você sabe quando você nasceu, você sabe com o que você nasceu. Olha só, que coisa. Eu pensei que eu tivesse nascido com a conta bancária daquelas. Agora, você quer uma outra pergunta, assim, só para... Quando você morrer, você vai levar o quê? Então, amado, por que essa luta desesperadora, essa corrida maluca de correr atrás, querido, de dinheiro, de fama, pelo amor de Deus? Os ímpios, querido, é que correm atrás dessas coisas. Quem não tem Deus é que corre atrás. Por quê, pastor? Porque em Cristo você já está suprido, querido. Amém. Amém, amados? Então, seguindo aqui, olha só. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Versículo 4. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Versículo 5. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles são inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus. A sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes esperam. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Presta atenção, amado. O salmista aqui, ele olha para a vida de alguém que é ímpio. Aparentemente parece ser uma vida maravilhosa. Ele olha para ele, querido, e ele se arrepende de servir o Senhor. Olha só que ponto isso chega, querido. Presta atenção, você sabe por quê, meu amado? Porque o resultado, amado, na verdade, dessa inveja dos ímpios, causa no nosso interior, meu amado, presta atenção, uma tormenta. E começa a quebrar o nosso relacionamento com Deus. Porque aqui, querido, o salmista está debatendo com Deus. Fala assim, eu estou te servindo, eu me santifico, eu obedeço, e o cara passa de carro zero. Eu levo tapa na orelha, sou açoitado, sou preso, sofro por causa do evangelho. E ele, querido, está com Raider no pé na piscina, boiando, tomando suco de laranja. Amado, semana passada eu lembro que Deus tratou conosco sobre visão espiritual. Quando os nossos olhos estão postos nas coisas, o nosso relacionamento com Deus foi quebrado. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Amém, amado? Então preste bem atenção, amado. Preste bem atenção o que acontece com o salmista. Versículo 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Ou seja, querido, presta atenção. Ele se revoltou. Esse homem, querido, perdeu a paz. Por quê? Porque olhou para os ímpios e começou, querido, a ter inveja e desejar o que eles têm. Eu sei que um tempo atrás Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra. Eu me lembro que o título da mensagem era: não menospreze o inimigo.
O mal às vezes, querido, da igreja é menosprezar o inimigo. Deixa eu falar um negócio para você. O diabo, ele tem poder. O nosso Deus, ele é o todo poderoso. Amém? Amém. Mas o diabo, ele tem poder, querido. Ele pode enriquecer alguém. Ele pode dar. O problema do ser humano é olhar só para as coisas. Ele não quer saber o fim. A Bíblia nos diz, Paulo nos orienta a andarmos com nossos olhos fitos em quem? Em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. A nós olharmos, querido, para o alvo, para frente. E a igreja de Jesus hoje, a sua grande maioria, está olhando para isso aqui. Enquanto, querido, os olhos estiverem aqui, você não vai conseguir chegar a Deus. Enquanto os seus olhos estiverem aqui nessas coisas que vão passar, você não vai conseguir, querido, chegar a Deus. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Só que, glória a Deus, querido, existe um caminho de volta, uma restauração, amém? Amém. Existe uma restauração. Quando a gente começa, querido, a olhar para os ímpios, começa a ver eles prosperando, começa a ter inveja, porque aparentemente ele está tendo muita coisa, está tendo uma boa vida financeira. Automaticamente, amado, tem que ter um caminho de volta. Tem que sair desse lugar horrível. E tem que voltar a entrar na presença de Deus. Querido, se você não retornar ao Senhor, não tem como sair desse lugar. Você está conseguindo entender, querido? Olha só, querido, o que o salmista diz, porque nós lemos lá em cima o versículo 16, depois pulou para o 21 e 22. Depois do 16 e antes do 21, querido, eu não sei se você sabe, tem o 17, tem o 18, tem o 19, sabia disso? Olha o que diz 17, 18 e 19, querido, presta atenção. Até que entrei na onde, querido? No santuário de Deus, então entendi o fim deles. Os olhos se abriram e conseguiu enxergar lá na frente, querido. Quando você retoma a caminhada com o Senhor, quando você volta para Deus, você tira os olhos daqui, você começa a olhar lá na frente. Amém. Você começa a olhar, querido, para o foco. Amém, queridos? 18, certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase nenhum momento ficam totalmente consumidos de terror. Versículo 20. Como faz com o sonho o que acorda, assim ao Senhor, quando acordares despertarás a aparência deles. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que tem que fazer, querido, quando começar a olhar para os ímpios, começar a desejar o que eles têm, começar a achar que a vida deles é melhor do que a sua. Preste bem atenção, você houve um desvio aí, você tem que retomar a caminhada, você tem que retornar ao Senhor, você tem que voltar, você tem que fazer um caminho de volta, e quando você fizer esse caminho de volta, você tem que renovar a tua aliança com o Senhor, porque naquele momento, quando você começou a olhar para essas coisas e questionar Deus, porque os ímpios têm e você não tem, você quebrou um pacto com Deus ali, querido. Amém, queridos? Amém. E o que tem que fazer é que essa aliança tem que ser renovada. Olha o versículo 23, querido, e 24, o que é que diz? Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Aleluia, querido? Amém. Glória a Deus, renovando a aliança com o Senhor. Renovando a aliança com o Senhor, dizendo: Senhor, eu vou ser guiado pela tua palavra. Não vai ser pela aparência deles, não vai ser pelo que eles me dizem, não vai ser, Deus, por essas coisas, mas eu vou ser guiado pelo teu conselho, pela tua palavra. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai me receber na tua glória. Amém. E eu creio que o Senhor vai me receber na tua glória. E quando você renovar, querido, você tem que reconhecer, declarar que a nossa porção é o Senhor, e isso basta. Você está conseguindo entender, querido? Amém. A Bíblia diz assim, a palavra diz: a tua graça me basta, querido. E acabou. O mal do ser humano, meu amado, é achar que
tem sempre alguma coisa a mais além de obedecer ao Senhor. Aí começa a querer ser original. Se você está querendo ser original no reino de Deus, você já se desviou. O reino de Deus é por imitação. É por multiplicação. É assim desde a vida do Senhor, querido. O Senhor multiplicou na vida de 12. Esses 12 receberam a missão de multiplicar o que tem chegado aos nossos dias, para que a gente tenha recebido. Amém? Amém. E agora Deus espera que você multiplique. Continua. Dá continuidade a essa multiplicação. Dá continuidade. Olha o que diz, querido, versículo 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. E acabou, querido. Isso basta. Senhor, não há nada. Não há Deus nada. Não há riqueza. Não há salvação. Não há vida fora de ti, Senhor. Amém, queridos? Amém. Olha o que diz o salmista no Salmo 16, versículo 5. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a porção, da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte, ou seja, o meu destino, o meu futuro. É o Senhor quem me guia. É Ele, querido, que guia meus passos. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Por quê? Porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. E a presença dEle me cobre, me guarda, me protege e é mais do que suficiente. Amém, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então presta atenção, amado. A primeira parte da inveja que a gente viu foi a inveja do ímpio, não é verdade? Só que existe uma inveja, querido, que tem arrebentado, sabe, amado? Dentro da igreja. Essa inveja, na verdade, é uma inveja, amado, preste bem atenção. É uma inveja de um amigo ou de um irmão. Olha só, querido. Estou aqui louvando a Deus. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Oh, abraço o irmão. Choro. Aquela coisa toda. Aí Deus começa a fazer algo na vida do irmão, querido. Eu paro até de falar com ele. Para que você entenda um pouquinho mais, eu queria chamar o Ministério de Teatro aqui. Eles vão fazer uma representação para que vocês possam entender um pouco. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus! Ai, que bom, Jesus! Presente pra você? Presente! Acredito! Primeiro abro meu. Tô doida pra ver. Que lindo! Tem que trazer Jesus! Que maravilha! Jesus, obrigado. Era tudo que eu precisava. Agora vamos ver. Jesus! Não acredito! E ainda de 500! Faz maravilhoso, Jesus! Que bom! Que lindo! Vamos, venha! Venha! Tudo bem? É, tudo. Tem certeza? Tudo Na bem? verdade, mais ou menos, Jesus. Eu até agora não consegui entender por que você sempre dá os melhores presentes para os outros. Eu sempre ganho as coisas menores. Não consigo entender isso, Jesus. Mas aquele presente era o que ela precisava. Não importa, Jesus. Era o que eu queria. Era aquele ali. E você me deu isso aqui. Tá bom. Eu quero aqui. Tá bom, tá bom. Agora sim, você me fez a pessoa mais feliz, Jesus. Agora eu tenho a Coca-Cola de lá. Tenho a garrafa. Ai, que delícia. Nossa, Jesus. Obrigado. 2 litros. Meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Não é maravilhoso, 2 Jesus? litros, Não é meu maravilhoso? Deus. É muito bom, não é? Não é verdade? Jesus, quero entender qual é o seu problema. Não é possível. Você deu uma de 2 litros pra ele. Olha uma garrafinha dessa aqui pra mim. Uma latinha dessa aqui pra mim. Eu não tô entendendo, Jesus. Qual é o seu problema comigo? Não, eu não gostei. Eu não gostei desse presente. Você tá entendendo, Jesus? Toma.
olhos estiverem maus, você só vai enxergar essa lata de coca. Passa aí, palmas pro Lucas. Amém. Eu não sei se você conseguiu entender. Amém. Amém. Ela recebe uma lata. A princípio ela ficou maravilhada. Aí Jesus dá uma de 500. Ela se entristece. Você vê o que a inveja faz. Você vê que ela fica chateada com Deus. E ela não consegue se alegrar com o irmão. Aí Jesus vai, com todo o amor e misericórdia, dá a ela a garrafa de 500 ml. Chega um outro amado com 2 litros. Pronto, acabou a alegria dela. Preste bem atenção, querido. A inveja é um inimigo que tem entrado dentro das igrejas e tem causado, querido, divisões e divisões. Porque a palavra diz que um reino dividido ele não vai prosperar. O diabo sabe disso. Mas parece que a igreja não sabe. Você está conseguindo entender, querido? Amém? A Bíblia fala, meu amado, de 2 irmãos. Irmãos de sangue. Vocês vão lembrar do nome deles. Caim e Abel. Eram irmãos. A Bíblia diz que todos 2 ofereceram um sacrifício ao Senhor. Só que o Senhor só se agradou de um. Do outro não. E o que acontece é que Caim, pela oferta dele não ter sido aceita, Caim fica com ódio, com raiva do irmão. Agora me diz, o que o irmão tem a ver com a situação? Quem é que aceitou o sacrifício ou não aceitou? Quem foi? Deus, não é verdade? O que o irmão tem a ver com isso? A inveja, quando entra, querido, na vida de alguém, ela deixa a pessoa cega. Ela não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Por quê? Porque ela crê firmemente que não só o mundo, mas o reino de Deus gira em torno do umbigo dela. Você está conseguindo entender, querido? E presta atenção no que acontece. Gênesis 4, versículo 3 em diante diz assim: aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Caim, e para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Presta atenção, querido. Caim ficou cego completamente. Ficou completamente cego. Agora olha só, a Bíblia está dizendo, o versículo está dizendo que Caim ele trouxe do fruto da terra, não é verdade? Mas ela é mais específica quando vai falar da questão de Abel. Fala que Abel ele trouxe das primícias. Ele trouxe o melhor. Ele deu o melhor para Deus. Pastor, não consegui entender. Vou dar um exemplo. Vou descer aqui um pouco para dar um exemplo para vocês. Presta atenção. Muitas vezes, querido, o meu discipulador, ou o meu pastor, chato pra caramba, aquele careca, 4 olhos, sabe como é? Fica em cima de mim. Fica em cima de mim falando o seguinte: olha, querido, você tem que ler a Bíblia. Aí sabe como é que eu leio a Bíblia? Quando sobra tempo. Aí chega um irmãozinho novo. Aí o irmãozinho
irmãozinho novo recebe aquela palavra do pastor, do discipulador dele, e começa a caminhar. Ele começa a ler a palavra, dar o melhor. Todo dia ele para o tempo dele, para tudo, tira 1 hora ali com Deus, 1 hora, 1h30, 2 horas, aquilo que Deus o conduzia, ele se entrega ali nos braços do Pai, ele se derrama na presença de Deus, como nós cantamos aqui hoje, ele faz maravilhas ali e tal, aquela coisa se quebranta e aí começa a crescer. O outro, que só lê, só quando dá tempo, está há 5 anos na igreja. O outro irmãozinho acabou de chegar, tem meses. Só que o irmãozinho começa a se destacar, começa a crescer. Sabe? Pronto. Aí eu fico com raiva do irmão. Começo a achar assim, rapaz, está caminhando rápido demais. Acho melhor você meter o pé no freio aí. Vai devagar aí que o negócio tá ruim demais. E fico com raiva de Deus. Eu falo assim, Deus, eu estou aqui na igreja já tem 5 anos. Eu já fiz o curso de líder. Fui ungido na frente da igreja. Esse irmãozinho chegou tem 5 meses. Já está fazendo o curso de líder, daqui a pouco vai ser enviado na minha frente. Que é isso, querido? Que situação, não é verdade? Sabe por quê? Por causa da cegueira. A inveja cega. A inveja cega. Você não consegue, querido, enxergar. Você não consegue enxergar que o erro está em você. Que você não está dando o seu melhor para Deus. Você sabe o que Deus deu por você e por mim, querido? Você tem ideia? Ele deu o melhor. Ele deu o seu único filho. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você quer dar resto para Deus. E ainda fica com raiva do irmão que dá o melhor e Deus o abençoa. As escamas têm que cair, querido. As escamas têm que cair. Eu tenho que começar a dar o meu melhor para Deus. Não é o que sobra, não. Se você continuar dando o que sobra, você vai continuar sentado no banco da igreja aí, não vai conseguir fazer nada. Porque Deus não vai poder te usar. Por quê, pastor? Porque você está cego. A inveja está te cegando, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, amados? Amém. Então presta atenção. Porque quando a gente começa a ficar cego, a gente começa a trazer algumas coisas para a nossa vida. Parece que dentro da igreja eu não vou conseguir ser líder enquanto eu não fizer alguma coisa para que aquele irmão seja expulso da igreja. Coisa que não vai acontecer, porque ele só sai se ele quiser. Quem que vai expulsar alguém da igreja, querido? Você está conseguindo entender, amado? Amém. Mas o que acontece entre Caim e Abel é que Caim, querido, deseja a morte do irmão. Porque a oferta dele não foi aceita. Olha só, querido, o que diz o versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que então eles no campo, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O que é isso, querido? Ai não, pastor, mas eu não vou fazer nunca isso com o irmão. Tem certeza? A Bíblia diz que o poder da língua, da vida e da morte está onde, querido? Na língua. Eu começo a fazer fofoquinha dentro da igreja. Começo a falar, ó, tá vendo lá, irmãozinho, ó? Rapaz, não sei não. Quando as molas demais, o santo desconfia. Tá caminhando rápido demais, o negócio não tá muito bom. Aí começa a querer matar o irmão. Me aproximo, o irmão é novo, mas tá caminhando, tá voando. Ó, querido, é melhor você meter o pé no freio aí. O pé fica devagar. Não é bem assim que a banda toca. Né? Tem que ser como a luz da aurora. É devagarinho. Você tá indo rápido demais. E começo a falar coisas, querido, que vou matando o irmão. Presta atenção, igreja. Presta atenção, querido. A restauração disso aí, amado, só vai vir se você abrir os ouvidos e escutar a voz do Senhor. Você vai ver que o Senhor fala com Caim.
Mas a palavra diz assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vem ao culto, Deus fala com você. Aí você fala assim, rapaz, se fulano tivesse aqui, hein? Rapaz, essa palavra era para fulano de tal. Querido, fulano não está, mas você está, essa palavra é para você. Amém. Abre os teus ouvidos e escuta Deus falar. Recebe para você. Você está entendendo, querido? Amém? Preste bem atenção. Olha só, querido. O que acontece na restauração? A restauração vem se nós ouvimos a voz do Senhor. Versículo 6 e 7 diz, o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Amado, ter domínio próprio e fazer o bem, fazer a nossa parte, o resultado virá e seremos aceitos. Então preste atenção, você tem que aprender a se dominar, querido. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Amém. Você tem que aprender, não veja bem, pastor. Tem pessoas que chegam para mim, né, normalmente homens, não é verdade? E falam assim, sabe como é que é, né, pastor? Tal, apareceu uma menininha assim, assado e tal, aquela mulher assim. Sabe como é que é? A carne é fraca. Eu falo assim, negativo, a carne estava forte. Se a carne tivesse fraca, você não tinha caído, querido. O que estava fraco é o teu espírito. O que estava fraco, amado, é o espírito. Por isso, amado, o que caiu, não tem como ter domínio próprio. Você só vai conseguir ter domínio próprio, querido, se você estiver transbordando do Espírito Santo. Se você deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida e não você, com a sua vontade, com os seus desejos, fazendo o que você quer e bem entende. O reino de Deus, querido, não funciona dessa maneira. Você está entendendo, querido? Amém. Amém? Olha só o versículo 7, a parte A. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Olha só, querido. Nesse caso específico de Caim e Abel, nós sabemos que Caim, ele fechou os ouvidos para o que Deus estava falando. Assim como muitos têm fechado os ouvidos para o que Deus fala. Muitos, querido, têm fechado os ouvidos para o que Deus tem falado. E ele aqui, Caim, amado, ele não só matou o irmão, mas ele acabou destruindo a sua vida. A inveja, amado, ela vem acompanhada de destruição. Esse inimigo, ele tem que sair hoje de dentro da igreja em nome de Jesus. Se isso existe na sua vida, isso tem que sair. Presta atenção, porque a inveja, de vez em quando, ela vem sutil. Eu estou citando exemplos aqui, que são exemplos, queridos, sutis. Muitas vezes não tem aparência, mas é. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Terceiro nível da inveja, presta atenção, querido. É a inveja de ver os outros receberem elogios. Oh, Jesus. Rapaz, eu estou na igreja e faço, e acontece, e aquele negócio todo, e tal. Aí eu conquisto uma vida, duas, chega um outro irmão, conquista 10. Pronto. Eu vou mais profundo nisso. Preste bem atenção. Muitas vezes o que acontece dentro da igreja, as pessoas não entendem muito bem, na verdade, o que é cobertura espiritual. Elas não entendem que se ela está debaixo de alguém, tanto um quanto o outro é abençoado. Tem líderes, pastores, que ganham uma, duas vidas, e essa uma ou duas vidas conquistam, querido, uma multidão. Ele faz de tudo para expulsar esses dois da igreja. Por quê, pastor? Porque o elogio vai cair sobre eles. Por quê? Porque ele não entendeu a cobertura.
Ele não entendeu que nós somos um corpo. Quando você vai no médico e toma uma injeção, eu não sei se você sabe, a injeção ela vai para o seu corpo todo. Você sabia disso? Se eu tomo um remedinho, o remédio ele afeta o teu corpo inteiro. Você sabia disso, que ele corre na tua veia sanguínea, vai para o teu corpo todo. Você sabia disso? Você tinha ideia? Amém? Amém? Amém. Querido, em vez das pessoas se alegrarem, elas ficam com raiva. Ficam com inveja. Em vez de olhar e falar assim, rapaz, meu discípulo aqui conquistou 10, 15 pessoas, ele se alegrar, ele se entristece. Olha só que coisa, querido. O cônjuge parece estar andando um mais que o outro fica com inveja. Aí fala pro outro assim, ó, vai mais devagar aí, querido. Vai devagar não, corre, querido. Começa a caminhar. Aí chega, tem pessoas que chegam, querido. Vamos supor, alguém chega pra mim e elogia a minha pastora, não porque a minha esposa, a pastora Daniela, fala assim, não, porque uma mulher de Deus, e isso, e aquilo, e tal, e... Querido, eu tenho que me alegrar. Por quê? Porque eu sou um só com ela. Amém. Amém. Se ela está fazendo, eu estou fazendo. Se eu faço, atinge a ela. Se ela faz, atinge a mim. Amém. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Amém? Só que o problema da inveja, como ela traz uma cegueira, eu só quero, querido, quando o elogio é para mim. Presta atenção, porque a Bíblia fala, querido, de um rei que recebeu, amado, um guerreiro fortíssimo, ungido de Deus, para estar lado a lado com ele. Amém, queridos? Amém. O nome desse rei era Saul, e ele recebe Davi, para estar lado a lado ali com ele, querido, para estar ao seu lado. Sabe como é que é uma daquelas aquisições, amado, que todos querem para a sua equipe, que faz uma diferença tremenda, sabe como é que é? Porém, começou a acontecer algo. Davi começa a se destacar mais do que Saul. Saul fica com inveja. Presta atenção. De quem era o reinado, querido? Saul. Saul, glória a Deus. Uma igreja sabia de quem era o reinado. Então presta atenção. De quem era o reinado, igreja? Saul. Amado, Davi estava no time de quem? Saul. De Saul, querido. Quando ganhavam a guerra, quem é que ganhava a guerra, querido? Não era o reinado todo, amém? Amém. Meu amado, por que inveja? Mas houve a inveja. E olha o que acontece, querido. Presta atenção. 1 Samuel 18, versículo 7. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E é o que acontece nesse caso, quando a inveja se instala. Você sabe o que ela faz? Ela começa a afastar, querido, a quebrar o seu relacionamento com aqueles que estão ao teu redor. Os seus companheiros, você começa a afastar eles de você. Você começa a afastar os seus companheiros de luta, que estão ali junto com você, orando junto com você, jejuando junto contigo. Você começa a afastá-los. Por quê? Porque parece que eles estão se destacando mais e você está com inveja. Presta atenção o que a palavra diz, meu amado. A palavra diz que quando você for orar ao Senhor, quando você for dar esmola, quando você for fazer qualquer coisa, você fazer em secreto. Porque quem é que vai te recompensar, igreja? Deus. Olha só. Por que eu quero fazer para os outros verem? Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele se levanta, entra em Canaã, na terra prometida, faz maravilha naquele lugar, vitórias maravilhosas. E a palavra diz que Josué ficou conhecido em toda a terra. Mas Josué não foi a lugar nenhum. Fala, olha, dá licença, deixa eu me apresentar aqui, eu sou Josué, muito prazer, eu sou o sucessor de Moisés, e agora sou eu o cara que falo com Deus. Josué não fez isso.
Foi Deus quem o honrou. Foi Deus quem o exaltou. Foi Deus quem fez. Então, meu amado, se alguém se destaca, se alguém exalta, quem exalta é Deus. Amém. Você está entendendo, amado? Amém. Se você começar a querer se auto-exaltar, cuidado que você vai cair. Porque a soberba vai começar a entrar. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. A inveja, querido, começa a afastar os companheiros, começou a afastar. Olha o que acontece aqui. O versículo 8 e 9 diz assim: então Saul se indignou muito. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que falta se não só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Amado, esse estado abre espaço para seres espirituais da maldade começarem a entrar e o diabo começa a ter acesso à tua vida. E você começa a ficar endemoniado. Você começa, querido, a ficar possuído, porque você começa a ser conduzido num caminho onde você não vê nada e você só olha para o teu umbigo. É só você que quer aparecer. Você vê isso dentro das igrejas. Pastor, eu tenho um dom. É mesmo, querido? É. Qual é o seu dom? Eu tenho um dom. Eu toco, eu canto. Bênção, glória a Deus, que maravilha. Então, posso ir para o louvor? Então, amado, antes de você ir para o louvor, vamos fazer o seguinte: vamos caminhar juntos. Aí passa 2 dias. E aí, pastor, posso ir para o louvor agora? Não, meu amado, a caminhada começou. Vamos caminhar? Vamos ver, querido, vamos fazer o seguinte: vamos nos aproximar de Jesus primeiro. Pronto, aí passa 2 semanas, nada aconteceu, ele vai embora da igreja. Você está conseguindo entender, querido? Presta atenção, amado. Porque eu vou aproveitar isso aqui para falar. Não há melhor lugar para você estar do que no centro da vontade do Senhor. Amém. Aonde Ele te quer, aonde a igreja precisa. Precisa de alguém para limpar banheiro. Mas para limpar banheiro, não, pelo amor de Deus, faz isso não. Pelo amor de Deus, afinal de contas eu já trabalho com faxina a semana inteira. Ora, agora é isso. Não é verdade? Agora vou eu aqui limpar banheiro. Amado. Quem entra com o coração alegre, fazendo para o Senhor, olhando para Deus, fazendo com excelência, dando o seu melhor. Amado, quando ele começar a limpar os vasos, as pias, quando alguém chegar lá para lavar a mão, que cai batizado no Espírito Santo. Aleluia. Você está entendendo, querido? Amém. Porque a unção vai ser derramada. Não importa o que você está fazendo, a unção de Deus cai, e quando cai, querido, ela impacta. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então presta atenção, querido, porque o que acontece é que essa atitude aqui, amado, de começar a ter inveja, porque eu não estou recebendo a honra e a glória que eu acho que eu mereço, começa a abrir espaço e brecha para entidades espirituais agirem na sua vida. Isso acontece com Saul, querido. Olha o que diz o versículo 10, a parte A. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Então presta atenção, meu amado. Muitas vezes você vê alguém que está buscando status, se levanta e começa a profetizar muitas coisas. Muitas vezes a pessoa que começa a crer e dá aleluia e glória a Deus, e quem está profetizando é Satanás dentro da igreja. Presta atenção, querido. Sabe por quê? Está cego. Falta discernimento espiritual. Saul, querido, possesso, endemoniado, profetizava. E aí olha o que ele profetizava para que você entenda o que eu vou falar. Preste bem atenção. Versículo 10, a parte B, versículo 11 diz assim: e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul tirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Sabe por quê, querido? Isso traz morte e destruição. Porque eu acho que a morte e a destruição começa a passar a ser a solução do problema. E eu esqueço o que diz, o que está aí na palavra João 10:10, que diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Presta atenção, querido, porque eu já escutei dentro da igreja, às vezes o pastor, querido, dá uma ordem, dá uma palavra, o líder fala alguma coisa, aquela pessoa de repente não aceita ou não faz.
Aí o pastor, querido, se levanta e dá uma palavra maldita. E pasme, aquela palavra maldita se cumpre na vida daquela pessoa e a igreja inteira dá glória a Deus e acha que foi Deus que fez através da vida daquele homem, querido. Presta atenção. Há pouco tempo aí eu escutei um caso de alguém que tinha ido visitar o Brasil, que chegou lá e o pastor parece que tinha falado algo com a pessoa e a pessoa não fez. E o pastor vai e amaldiçoa, não é verdade isso? Amaldiçoa a pessoa. Depois de um tempo, aquela pessoa que o pastor amaldiçoou, aquela pessoa estava na cadeira de roda. Sabe o que o povo da igreja dizia? Tá vendo? Meu pastor é um homem de Deus. Isso é um enviado de Satanás, rapaz. Presta atenção. A igreja tem que ter discernimento espiritual. Saber o que vem de Deus e o que não vem. Amém. Presta atenção. Deus te chamou para pregar as boas novas. Deus te chamou para você abrir a tua boca e abençoar. Amém. A Bíblia manda você orar pelos seus inimigos, querido. Se ele tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Por quê, pastor? Porque a tua luta não é contra carne nem sangue. A tua luta é quando está agindo por trás daquela vida. Não tem nada a ver com ela. Dá salva de palmas ao Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção, amado. Porque Saul, mesmo com tudo isso, querido, ele começa a ver quem é Davi. Ele reconhece que Davi era um homem de Deus. Olha o que diz 1 Samuel 18, 28. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava. Porém, querido, o que acontece é que esse estado nos faz negar o que eu vejo. Deus me mostra, eu vejo Deus na vida da pessoa, mas a cegueira é tanto, querido, que eu não aceito a visão. Então presta atenção. Olha o que diz 1 Samuel 18, 29. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi, pelo resto da sua vida foi seu inimigo. Querido, presta atenção. Sabe o que Davi fez, querido, para Saul? Nada de mal, só fez o bem. Andava com esse homem, querido. Lutava pelo seu exército. E esse homem se levanta para matar Davi, querido. Muitas vezes Deus levanta homens e mulheres de Deus na tua vida para consertar teu casamento, para consertar tua casa, para consertar tua vida, para ser instrumento na mão de Deus. Aí você vai ficar com raiva do irmão e procura matá-lo. Presta atenção, igreja. Presta atenção. O irmão faz isso por amor. É isso que a gente não entende. A pessoa entra na minha casa, me dá um conselho. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Dá um conselho, deixa eu falar um negócio. Essa pessoa que dá um conselho desse, se você tiver um casamento bom, na bênção, você sabe o que ele ganha? Nada. E se você se divorciar, o que ele perde? Nada, querido. Então se ele está te dando um conselho, presta atenção. E é bíblico, é bênção para a sua vida. Abra o coração, caia as escamas dos olhos e efatá, abra-se os ouvidos e comece a receber a palavra do Senhor na tua vida e comece a se submeter. Amém. Amém, querido? Amém. Esse homem fecha os ouvidos completamente. E quando isso acontece na nossa vida, só há um jeito, amado, de restaurar isso. É se eu voltar a imitar o modelo de Cristo. A palavra em Filipenses 2, no início do versículo, começa dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Presta atenção, amado. Você acha que Jesus teve inveja de alguém? Eu vou te dizer. A gente está falando ministerialmente, não está? Olha as palavras de Jesus. Vocês farão obras iguais a minhas e até maiores. Querido, presta atenção. Aí parece que quando eu vejo alguém dentro da igreja se destacando mais do que eu fico com inveja.
E quero matar o irmão. Quero matar a irmã. A honra e a glória é dada sempre a Ele. Amém. Se o irmão está fazendo é por causa dele. E se não está acontecendo contigo, querido, começa a checar, vê como é que está a tua vida. Será que você tem dado o teu melhor para Deus? Será que você tem dado alguma coisa para Ele? Tem que começar a pensar, querido. Tem que começar a pausar a palavra. Tirar tempo com Deus. Nosso Deus é um Deus vivo, igreja. Amém. Ele escuta, Ele fala, Ele ri, Ele abraça, Ele suporta, Ele ampara, Ele cobre, Ele beija. Amém. Esse é o nosso Deus, querido. Inveja não tem espaço, meu amado, na tua vida. Inveja não pode ter espaço na tua vida. Olha o que Jesus diz, querido. João 14:12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Amado, Jesus nos ensinou que para a nossa obra crescer, a gente precisa desejar que o nosso companheiro seja mais bem sucedido do que nós. Presta atenção, querido. Quando eu começo a desejar que o meu irmão faça obras maiores que a que eu fiz, querido, os céus se abrem, os céus se movem, o inferno treme e coisa nova acontece na tua vida. Amém. Você está conseguindo entender, meu amor? Amém? Mas você tem que dar o teu melhor. Você tem que retornar ao modelo. A inveja, amada, ela só é vencida quando a gente entende que tudo que eu preciso, é o que Deus planejou para mim. Eu não preciso nada mais e nem nada menos. Eu simplesmente preciso de tudo que Deus já planejou para mim. Amém. Agora uma pergunta, você sabe o que Deus planejou para você, querido? Deus, eu posso ser sincero para você, Deus não planejou para você ter 7 carros na garagem, uma casa com 233 quartos, 57 piscinas, mais 32 saunas. Deus não desejou isso para você, eu posso ser sincero. Não quer dizer que Ele não possa te dar, Ele é poderoso, Ele é dono de toda a prata e todo ouro. Só que o problema está, se Ele te der, isso vai te estragar? Não, agora é o seguinte, eu estou com 30 saunas lá em casa. Pronto, é uma por cada dia do mês, eu não tenho tempo agora. Querido. Quantos aí, querido? Quantos aí diziam que eram servos de Deus? E quando Deus deu um pouquinho mais, sumiram da igreja. Bastou muita coisa não, foi só um pouquinho. Sumiram. Agora eu não tenho mais tempo para Deus. Minha vida agora é muito ocupada. Não tem problema não. Um recado para você é o seguinte: no dia do julgamento você vai ter um bom tempo diante da presença de Deus. E mais, como você não teve tempo para Deus durante a sua estadia, a sua passagem aqui, você vai ter uma eternidade no lago de fogo. Onde é que estão os teus olhos, igreja? Onde é que estão os nossos olhos? Para onde é que a gente está olhando? O que é que eu quero da minha vida? Quando eu começo a viver, querido, reconhecer que o que Deus tem já é mais do que suficiente para mim. Eu começo, querido, a me alegrar na vitória dos outros. Olha só. Eu me alegro com a vitória dos outros. Para que você entenda, é mais ou menos assim, olha. Eu estou, vamos supor, um irmão está sem papéis. O outro
também sem papéis. Aí um recebe, a outro, em vez de se alegrar, fica chateado. Fala assim, Deus, por que o meu não veio? Uma semana de jejum e oração. Aí eu boto um pedidozinho lá, Senhor, um emprego melhor. Aí o outro irmãozinho também bota, pede lá, um empregozinho também melhor. Aí Deus abre a porta pro irmão, não abre não pra você. Aí você fala assim, por que abriu pra ele e não abriu pra mim? A inveja ela não permite que você tenha um coração alegre. Que você saiba compartilhar, que você saiba fazer o que a Bíblia manda, para chorar com os que choram e sorrir com os que sorrir, se alegrar com aqueles que se alegram. Presta atenção, querido. Acabei de dizer aqui anteriormente que nós somos um corpo, amém? Amém. Presta atenção. O corpo inteiro é afetado. O corpo inteiro, querido, é afetado. Por que eu não me alegro com a bênção do meu irmão? Você tem aprendido dentro desse ministério, dentro dessa igreja, que a tua bênção, que a minha bênção é a tua bênção. Amém. Olha só. E tem uma parte que o povo não gosta muito. Que o teu pecado passa a ser o meu também. Que nós somos um corpo afeta, não é verdade? Amém. Pronto, a gente não gosta muito disso não, mas é uma verdade. Mas se a minha bênção é a sua bênção é a minha, por que eu não me alegro, querido? Um filho tem paz aqui, amém? Amém. Tem paz aqui. O seu filho, querido, ou o seu irmão, de repente mesmo, ganha alguma coisa. Ou recebe uma honra ou algo, né? E, querido, qual é a mãe ou o pai que não se alegra? Não é verdade? O filho recebeu lá, honor. A pai se alegra. Dá cambalhota para trás, aquele negócio tudo da glória a Deus e aquela coisa toda, não é verdade? Pronto. Por que não pode ser assim com o irmão da igreja? Você está fazendo acepção de pessoas, é isso? Quando Jesus não fez? Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, queridos? Amém. Presta atenção que diz, porque isso aqui, querido, é um versículo, o versículo 4, na verdade, nós vamos ler o 2 e 4, mas o versículo 4 ele me impacta demais, sabe? Ele me impacta demais porque às vezes eu olho, sabe, a gente como líder de GE, às vezes a gente como pastor, como discipulador, a gente começa a ver as pessoas caminharem, começa a ver as pessoas crescerem, começa a ver, as pessoas começam a fazer, e a gente fica com inveja porque as pessoas estão fazendo e estão dando mais frutos do que nós. Olha só. Quando isso acontece, aí volto no início da pregação. Quando isso acontece é porque os meus olhos estão aqui. Estão no material. Eu estou olhando para o meu umbigo. Eu estou querendo a honra e a glória para mim. Você sabe a alegria que tem que estar no nosso coração, querido? Presta atenção. 3 João 1, 2 e 4 diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Agora olha o versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Querido, não importa a quantidade de fruto que está dando. Você vê teus discípulos, você vê os seus filhos espirituais, você vê eles perseverando e caminhando na verdade. Isso é que me alegra, querido. Sabe? Isso é que me traz alegria. Não tem nada a ver, querido, com o que faz ou deixa de fazer. Tem a ver com perseverar e permanecer na verdade. Tem a ver com perseverar e permanecer na verdade, querido. Eu sei que Deus tem feito muito nessa igreja. Deus tem feito muito, querido. E você olha às vezes para o lado e você fala assim, mas não tem tanta gente assim para Deus estar fazendo tanto. Para mim não há maior alegria de que ver
que meus filhos estão andando. A verdade. Teve um casal, né? Esse casal é Marco e Marcelo, eles começaram conosco desde o início do ministério. Até antes de começar. O ministério nem tinha começado, eles já estavam conosco. Amém. Passamos por lutas, dificuldades, várias coisas aí, muitas tribulações. Mas hoje eu olho para trás e apesar das lutas e das dificuldades, eu posso dizer assim para vocês: o meu coração só se alegra. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor por isso, amém, queridos? Amém. Mas o meu coração só se alegra. Você fala assim: mas por que, pastor? Porque andam na verdade. Não se desviaram. Pode ter tido seus balanços? Sim, querido. E vai ter. Você acha que todo homem e mulher de Deus, você vai olhar na palavra, os grandes homens de Deus, todos eles deram uma tropeçada ou outra. Isso acontece. Nós somos seres humanos, amados. Vivemos nesse tempo aqui que tem desejos, que perece. E hoje eu vejo às vezes, querido, hoje eu vejo às vezes, Marcelo às vezes ligando, falando com minha esposa, falando assim: falei com fulano, beltrano, ciclano, estou pregando em tal lugar, estou ministrando a vida de fulano, estou discipulando não sei quem, estou... Aí eu, como ser humano, podia falar assim: rapaz, estou ficando para trás. É verdade? Aí eu paro, olho, querido, e a única coisa que sobe no meu coração é assim: louvado seja o teu nome, Senhor, porque deu certo. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome porque permaneceram na palavra. Eles têm permanecido na verdade. E isso é que tem suportado. Amém, queridos? Amém. Eu estou falando deles, mas tem outros. Então eu estou falando deles porque eles praticamente foram pioneiros, começaram conosco, não é verdade? Mas eu posso ver isso na caminhada de cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Há os deslizes, há os tropeços, mas eu vejo o desejo, vejo alguém me ligar, às vezes está com o coração apreensivo e tal, a ponto de quase chutar o balde, me liga e fala assim: pastor, eu estou com esse sentimento. E a gente ora. E ele se submete. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, querido? Eu estou falando isso para vocês para alegrar o coração de vocês, viu? Para que vocês se alegrem uns com os outros. Para que vocês possam se alegrar uns com os outros. Isso não é, querido, uma disputa. É verdade. Ah, Marcelo está em tal lugar, então eu tenho que chegar. Ah, não, porque o William está, não, então eu tenho que ir. Não, porque a Vanilda, então eu também. Não, porque a Lu, então... Calma, querido. Calma. Isso não é uma corrida, uma disputa. Nós estamos caminhando com o mesmo propósito. Nós estamos na mesma batalha, no mesmo exército. Amém. Portanto, querido, a inveja não pode entrar no nosso meio. A gente tem que se alegrar uns com os outros. Se alegrar com a vitória uns dos outros. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. A palavra fala de um homem, querido. Seu nome é Jó. Esse homem, a Bíblia fala que no princípio da Bíblia, no princípio do livro, a Bíblia diz que ele era um homem reto. Conhecia a palavra de Deus. Mas o que acontece é que você vai ver que no final, no último capítulo, ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje em dia os meus olhos te veem. Hoje eu tenho intimidade. Hoje eu me aproximei, entrei na sala do trono. E hoje eu te conheço. Hoje os meus olhos te veem. Hoje eu te contemplo. Não é verdade? A Bíblia diz que esse homem ele foi restituído 2 vezes mais. Só que você não tem ideia, para que esse milagre acontecesse, sabe o que Jó teve que fazer? Orar pelos amigos, que não eram amigos, viu, querido?
eram aqueles que tentaram aconselhá-lo para que ele se desviasse do Senhor, para que ele abandonasse o Senhor completamente. Quando Jó ora por esses homens, está orando por esses homens, algo acontece. Preste bem atenção. Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía, querido. Aí você não precisa me responder, mas vocês oram uns pelos outros, querido? Porque a igreja de Cristo, ela ora um pelos outros. Você vai olhar a igreja de Atos, como é que agia, querido? Eles caminhavam unânimes, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no mesmo direcionamento, oravam juntos, oravam uns pelos outros. Você vai seguindo o livro de Atos, você vai ver que às vezes alguns discípulos estavam presos, outros estavam reunidos nas casas, orando por ele, querido. E quando eles estavam orando, como aconteceu em certa ocasião com Pedro, sabe o que acontece? Um anjo entra, querido, tira ele lá de dentro da cadeia, bota ele do lado de fora. Quando os irmãos estão orando dentro da casa, bate alguém na porta quando vão abrir é Pedro. Você está entendendo, querido? Amém. Quando você começa a orar pelos outros, querido, as portas se abrem. E aí o que acontece é que entra uma enxurrada na tua vida. Amém. Começa a orar uns pelos outros. Amém. Começa a clamar, inclusive, querido, pelas vidas que ainda não se achegaram aqui, mas já estão a caminho. Deus já está trazendo. Amém. Sabe o que Deus está precisando? Sabe o que Deus está esperando? Está esperando os oradores daqui. Está esperando, querido, os profetas se levantarem. Está esperando aqueles, querido, que são igreja começarem a orar. E falar assim: Senhor, eu faço questão. Eu não sei quem é, não sei o nome, mas eu faço questão aqui dentro. Amém. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero orar por vocês.